Imagine acordar agora mesmo, olhar ao redor, sentir que acabou de despertar de um sono profundo, talvez o mais profundo da sua vida, e perceber que, segundos atrás, você não estava em lugar nenhum. Não havia antes, só existe agora. Você escreve num caderno: estou completamente consciente pela primeira vez. 20 segundos depois, esquece que escreveu isso. Olha para o caderno, lê a própria letra e escreve de novo: estou completamente consciente pela primeira vez. Risca a frase anterior, porque parece óbvio, agora, que aquilo estava errado. Como pode ser a primeira vez se já está escrito ali, na página, 10 vezes? Mas não está errado. Para essa pessoa, é sempre a primeira vez. Isso é real. Existem casos documentados de pessoas com lesões severas no cérebro, geralmente no hipocampo, que perderam a capacidade de formar qualquer memória nova. Elas reconhecem o cônjuge, reconhecem a própria voz, falam normalmente, mas não conseguem reter nada que aconteça depois de poucos segundos. Cada conversa é a primeira conversa. Cada manhã é a única manhã que já existiu. A pessoa que cuida delas pode sair da sala, voltar 30 segundos depois e ser recebida como se não se vissem há anos. Um abraço de reencontro, lágrimas de alívio, toda vez, várias vezes ao dia. E o estranho é que essa reação não é falsa. A alegria é genuína a cada vez, porque para quem vive isso, é genuinamente a primeira vez. O amor não desaparece com a memória, ele só perde a capacidade de se acumular. Pensa no que isso significa de verdade. Não é só esquecer rápido, é viver permanentemente no instante presente, sem o fio que conecta um momento ao seguinte. A gente costuma achar que o presente é tudo o que precisamos. Viva o agora, dizem, como se fosse a chave para uma vida mais leve. Mas tenta imaginar um agora que nunca vira passado, que não consegue se tornar história, que desaparece antes de virar experiência. Sem o ontem, o hoje não tem profundidade. É só uma superfície repetida para sempre, como uma nota musical tocada infinitamente, sem nunca formar uma melodia. Porque melodia exige memória, exige que a nota anterior ainda esteja ali, ecoando, para que a próxima faça sentido em relação a ela. Sem isso, cada som é perfeito, isolado e, ao mesmo tempo, vazio de significado maior. E aqui está o que mais perturba. A identidade dessa pessoa não desapareceu. Ela ainda reconhece a própria família, ainda toca um instrumento que aprendeu antes da lesão, com perfeição técnica intacta. As mãos sabem, mesmo que a mente não saiba que sabe. Ainda tem personalidade, humor, reações emocionais coerentes. O que sumiu não foi quem ela é. O que sumiu foi a capacidade de acumular qualquer coisa nova sobre quem ela está se tornando. Ela continua sendo uma pessoa, só que uma pessoa presa no mesmo ponto do tempo, para sempre, como uma fotografia que continua respirando. Isso obriga a uma pergunta desconfortável. O que exatamente faz de você, você, ao longo do tempo? Se a memória de longo prazo é removida, mas a pessoa continua reagindo, sentindo, reconhecendo quem ama, então talvez o eu não seja construído pela soma das lembranças. Talvez seja algo mais simples e mais frágil, um padrão que se repete instante a instante, sem precisar de continuidade para existir. Você não é a sua história. Você é o que continua acontecendo, mesmo quando a história para de ser escrita. E se isso é verdade, então quem você é, neste exato segundo, já é suficiente. Não precisa do segundo anterior para ser validado. Mas então por que a maioria de nós sente tanto medo de esquecer? Por que cuidamos tanto de fotos, vídeos, diários, tentando garantir que o passado não escape? Talvez porque, sem saber, sentimos que a continuidade é o que nos dá sentido de propósito. Sem lembrar de ontem,
fica impossível planejar amanhã. Sem amanhã, não há motivo para terminar nada, porque terminar exige lembrar que você começou. A pessoa presa no instante presente não consegue ter projetos, não consegue guardar mágoa por muito tempo, nem alimentar um sonho de longo prazo. Ela perdeu a régua que a maioria de nós usa para medir se a vida está indo a algum lugar. Não existe "estou melhorando", não existe "estou progredindo", existe apenas "estou aqui". E talvez seja por isso que tanta gente, no fundo, tenha medo dessa condição mais do que tem medo da própria morte. Porque a morte, pelo menos, tem narrativa. Tem um antes, um durante, um fim. Isso aqui não tem nem isso. E ainda assim, segundo relatos de quem convive com essas pessoas, muitas delas parecem, na maior parte do tempo, surpreendentemente em paz. Não porque sofrem menos, mas porque o sofrimento, assim como a alegria, não tem como se acumular. Cada dor é nova, mas também é a única dor que existe naquele momento, sem o peso de todas as dores anteriores empilhadas em cima. Pensa em quanto do seu próprio sofrimento, hoje, não é sobre o que está acontecendo agora, mas sobre tudo que você lembra de ter acontecido antes, ainda doendo, ainda presente, ainda sendo carregado. A pessoa que esquece não carrega isso, não porque foi curada, mas porque para ela não existe antes para carregar. Há algo nisso que parece, ao mesmo tempo, uma prisão e uma forma estranha de libertação. Você consegue lembrar do que sentiu ontem de manhã? Provavelmente sim, em algum grau. Mas tenta ir mais longe. O que você sentiu exatamente há um mês, num dia qualquer de terça-feira? A maior parte de você já está, silenciosamente, fazendo o mesmo que essa pessoa faz de forma extrema. Você está perdendo o passado, só que devagar, em vez de tudo de uma vez. A diferença entre vocês não é tão grande quanto parece. É uma questão de velocidade, não de natureza. Você só tem a ilusão de continuidade porque o processo é lento o suficiente para parecer contínuo, do mesmo jeito que um filme parece movimento, mas é só uma sequência de fotos paradas, rápidas demais para perceber os intervalos. Talvez seja por isso que fotografamos tudo agora, não só os grandes momentos, o casamento, o nascimento, a formatura, mas também o café da manhã, o trajeto para o trabalho, um pôr do sol qualquer, igual a tantos outros. Há uma urgência nisso que raramente examinamos. Cada foto é uma tentativa de fazer o que o cérebro se recusa a fazer sozinho. Guardar tudo, sem escolher, sem editar, sem deixar nada se perder no caminho. Mas mesmo a foto não resolve o problema. Você pode guardar a imagem e ainda assim perder completamente o que sentiu naquele momento. O cheiro do ar, o som de fundo, o pensamento que passou pela cabeça um segundo antes do clique. A imagem fica, mas a experiência, mesmo fotografada, ainda escapa. Talvez por isso exista uma tristeza estranha em rever fotos antigas. Você reconhece a cena, mas não consegue mais habitar o instante. Já não é memória, é evidência de que algo aconteceu, sem o direito de senti-lo de novo. Voltamos ao caderno. A frase escrita pela 10ª vez. Estou completamente consciente pela primeira vez. Talvez não seja só uma frase de alguém que perdeu a memória. Talvez seja, sem querer, a descrição mais honesta que existe sobre o que significa estar vivo, mesmo para quem ainda consegue lembrar de tudo. Porque cada instante, mesmo para você, só acontece uma vez. E se você parar de prestar atenção, também já passou. Sem rascunho, sem segunda chance de sentir exatamente aquilo de novo. Até a próxima. Se é que existe uma próxima, para quem ainda está aprendendo que talvez a única coisa real seja sempre agora e tudo o resto seja apenas a história que contamos para não sentir medo disso.